Olá, chegamos à nossa quinta aula da Semana da Mulher na Bolsa. Gente, estou tão feliz, passou tão rápido que eu nem percebi. Chegamos aí na sexta-feira. E aí, vocês curtiram? Me deem aqui o feedback, por favor, no chat. Estou aqui acompanhando todo mundo. Quero saber de vocês o que foi que vocês tiraram proveito dessa nossa semana. Foi muito conteúdo legal, gente. Ó, para quem perdeu alguma aula, fica a dica. Vai até o canal da comunidade Mulher na Bolsa no Telegram ou nos grupos e acesse as reprises das aulas. Eu não quero que vocês fiquem atrasados aí com o conteúdo não, tá? Olha, na aula 1 a gente falou sobre transição de carreira. Expliquei para vocês como foi que eu migrei da área do direito para o mercado financeiro. Expliquei como foi que eu tive essa coragem, né, de fazer isso. E hoje eu sou muito realizada e muito feliz com o que eu faço. Instiguei a você também ali na primeira aula a também investir e sentir esse gostinho, que é o seu dinheirinho trabalhar por você, né? A gente falou disso aí várias vezes durante essa semana. Na segunda aula, eu contei para vocês como faz para sobrar dinheiro. Ensinei as técnicas para que vocês organizem as finanças, coloquem tudo no papel para que vocês possam, no final de cada mês, ter ali aquele dinheirinho sobrando para você colocar para investir e fazer com que esse dinheiro renda juros para você e que você não pague juros. Juros são legais, Carol? São. Desde que a gente tenha para receber e não para pagar, tá bom? Então, o ideal é que a gente se organize financeiramente, organize a nossa casa, organize as nossas contas, as nossas finanças, para que sobre dinheiro, para que a gente faça as compras de uma forma um pouco mais consciente, tá? Eu sempre falo muito disso. Antes de você comprar algo, se pergunte, né? Isso é útil? É necessário? Eu realmente preciso disso? Eu não posso ficar sem isso? Se essas perguntas a resposta for sim, compre. Mas compre de uma forma consciente. Se você puder, se organize, guarde dinheiro primeiro, para depois comprar à vista, porque a gente sempre ganha desconto quando compra à vista, né? Dá para negociar. Ao invés de a gente pagar parcelada uma compra e pagar juros por isso. Então, além do valor do bem, você está pagando juros, seja para a operadora de cartão, seja para a loja que você for comprar, e isso não é legal. A ideia não é essa. A ideia é a gente ter um consumo consciente e, principalmente, fazer sobrar dinheiro para a gente investir. O propósito de sobrar dinheiro é para a gente investir. E qual é o objetivo do investimento? Aí é que tá. Você é quem vai determinar quais são os seus objetivos com os seus investimentos. Lembra da aula de ontem? Ontem, a aula 4, eu expliquei para você que a primeira coisa que você precisa determinar é a sua lista de objetivos. Para quê? Para chegar, né, em determinadas datas e você se organizar de forma disciplinada todos os meses. Parte do que você ganha, parte da sua renda vai ser revertida para você mesmo em forma de investimentos, né? Para você alcançar algum objetivo, conquistar algum sonho. E isso, gente, o sonho, o objetivo é algo muito pessoal, é personalíssimo. E cada um tem o seu. Eu tenho os meus, vocês têm os seus. Não é? Pode até ser parecido, mas é diferente. O prazo é diferente, a velocidade é diferente. E outra coisa que eu quero falar para vocês também. Não compare os seus bastidores com o palco de outra pessoa. Porque isso gera o quê? Frustração, ansiedade. Então, às vezes, você vê alguém que já conquistou algo e você ainda não, você ainda está no caminho, não fique comparando. Por quê? Porque às vezes essa pessoa começou mais cedo. Às vezes ela teve outros atalhos, outras oportunidades que você ainda não teve. E cada um leva um tempo. E o tempo, ele não é só para a gente conquistar algo, é para a gente principalmente aprender, né? Experiências e conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Ladrão não pode roubar,
pode roubar bens materiais e etc. Mas conhecimento e experiência, ninguém vai tirar de você, tá bom? Não sei se vocês estão percebendo, mas a minha voz já era. Ao final dessa semana, até a minha voz já foi embora. Desculpa aí, gente, mas tô aqui, guerreira, mesmo com a voz assim, mas eu quero concluir essa semana aqui com vocês, tá bom? Bom, no terceiro dia, então, nós falamos sobre... Peraí, deixa eu me lembrar. O que foi mesmo, gente, que a gente falou no terceiro dia? Meu Deus, deu um branco aqui agora. Minutinho. Vou precisar colar. O que é a Bolsa de Valores? Oh, minha Nossa Senhora! Falei para vocês no terceiro dia sobre o funcionamento da Bolsa. Contei aí a historinha para vocês, né, de como começou, de onde surgiu esse nome. Então, no terceiro dia falamos especificamente sobre a Bolsa de Valores. Se você perdeu também, assista, né, aproveita essa oportunidade, assista a reprise para que você fique inteirado desse do funcionamento da Bolsa, né? O que é a Bolsa? Eu trouxe aqui de uma forma muito simplificada, muito descomplicada, justamente para ninguém falar, poxa, Carol, não entendi o que você falou. Viu, gente? Estou me esforçando para descomplicar ao máximo para que você entenda que é possível. Qualquer um de nós podemos investir o nosso dinheiro. Isso é totalmente possível. E para isso que eu estou aqui pegando na sua mão, hein? Não vai reclamar depois, ok? Vamos lá. E no quarto dia, na nossa quarta aula, que foi ontem, eu expliquei para vocês sobre como começar a investir. E dei 5 passos básicos que vocês precisam percorrer esses passos para começar a investir. Na aula de hoje, então, eu vou falar para vocês de 4 investimentos que pagam salário. Poxa, Carol, era isso que você estava guardando para o último dia? Exatamente. Era isso. Esse é o potinho de ouro, o potinho dourado, né? Eu estava guardando para o último dia justamente porque a gente precisava fazer de uma forma estruturada, de uma forma concatenada. Cada assunto levava a outro assunto para que vocês entendessem. Isso aqui, gente, a Semana da Mulher na Bolsa, ela foi pensada e foi desenvolvida justamente para quem ainda não começou a investir, né? E quer acelerar o seu processo, quer começar. Então, de forma muito legal, a gente trouxe esse conteúdo aqui para vocês. E como forma de gratidão, assim, né? A gente até, inclusive, está fazendo um sorteio, porque vocês merecem também. Vocês estão aqui acompanhando as nossas aulas. E olha só, caneca Mulher na Bolsa. Quem ainda não está participando do sorteio, corre lá no Instagram, tem a foto oficial, e aí você segue as regrinhas, são super simples ali, rapidinho, 10 segundinhos, você já está participando. E como é que a gente vai saber quem ganhou essa caneca? Às 8 horas, depois aqui da nossa aula, vai ter uma live lá no Instagram para a gente fazer esse sorteio, tá bom? Então, espero vocês lá, às 8 horas. Vamos, então, ao assunto da aula de hoje. O que é, Carol, que você trouxe para a gente? Eu trouxe para vocês algo que me ajuda muito, é o que eu faço. Lembra que eu expliquei para vocês que teoria e prática, para mim, é o casamento perfeito? Então, não adianta nada eu falar de teoria, ler esse monte de livro aqui, despedaçar aqui para vocês e não fazer. Não adianta nada se eu não tiver a pele em jogo, a pele em risco, o chamado skin in the game, tá bom? E por isso, eu trouxe para vocês aqui 4 investimentos que me pagam salário, tá? São 4 preferidos, digamos assim, né? Eu estou me referindo à Bolsa Brasileira. Então, na Bolsa Brasileira, tem 4 deles que pagam salário. E, obviamente, que eu vou explicar para vocês lá dentro do curso MB3, eu explico sobre cada um deles e mais um monte, né? Que são mais de 30 aulas aí já disponibilizadas para vocês dentro do curso MB3. Eu explico
bem detalhadamente cada um deles. Hoje eu vou passar aqui o pincel para que vocês saibam quais são esses investimentos, tá bom? Vou falar então. Lembrando, tem desconto e o desconto para o curso MB3 durante a Semana Mulher na Bolsa acaba hoje, às 23 horas e 59 minutos. Acaba o nosso desconto de 50%, gente. Vocês vão investir em conhecimento, investir em algo que vai te trazer os melhores juros, tá? E pagando a metade do preço. Então, dica de amiga, clica no link, se inscreve no curso, tá bom? Vamos para a aula então. Fundos imobiliários é o primeiro deles, é o primeiro tipo de investimento que dá para a gente viver de renda, né? Dá para a gente tirar da bolsa um salário. Como é que funciona isso, Carol? O que são os fundos imobiliários? Vou falar para vocês aqui como é o funcionamento deles. Imagina se você, para ter, por exemplo, o rendimento de um aluguel, você precisa ter o quê? O imóvel. Para você ter o imóvel, você precisa o quê? Comprar esse imóvel. Você compra esse imóvel ou você recebe por herança, né? Tem outras formas também, mas a forma mais comum é de você adquirir. Você primeiro imobilizou o seu dinheiro na compra desse imóvel, pagou lá um dinheirão por esse imóvel. Você precisa, às vezes esse imóvel vai precisar de quê? De reforma. Às vezes esse imóvel tá precisando de organizar, por exemplo, documentação. Isso tudo é muito caro. Você precisa pagar o IPTU, que é o imposto, né? Você precisa pagar o condomínio, se ele tiver um condomínio, luz, água e etc. Se você alugar esse imóvel, você também corre o risco de esse inquilino não pagar a você, né? É isso que acontece. E eu estou falando para vocês, gente, com conhecimento de causa. Meu avô, por exemplo, vive essa situação de ter imóveis de aluguel e vez ou outra acontece de um malandro dar o cano no aluguel, né? Isso acontece. Imagine você, se você pudesse viver de renda, com a renda de um aluguel, mas sem se preocupar com essas questões relacionadas ao imóvel, do tipo condomínio, o inquilino, o IPTU e etc. E todos os outros ônus, né, que tem um imóvel. E olha que às vezes, né, se a gente pensar aqui a longo prazo, às vezes esse imóvel nem valoriza, ele nem se valoriza, às vezes ele faz o contrário, ele se desvaloriza. E se você for vender, você não pega nem o preço que você pagou inicialmente. Isso acontece, o mercado imobiliário é assim. Tudo na vida tem um risco, mas eu estou contando para vocês de um investimento na bolsa que eu faço, que são os fundos imobiliários, que me pagam essa renda mensal proporcional, como se fosse um aluguel. Obviamente que não é no mesmo montante, né? Depende de quantas cotas você tem, né, desse fundo, de quanto dinheiro você investiu nesse fundo imobiliário. E aí, todos os meses eu recebo. Lembra que eu contei aqui na aula passada, eu acho, né, sobre as mensagens que eu recebo, às vezes, todos os meses eu acordo em um determinado período do mês. Esse mês foi o dia 16. E aí, aqui tinha um monte de mensagens sobre as entradas na minha conta, no meu extrato da corretora, sobre os fundos imobiliários, sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. Isso é o que a gente chama de renda passiva. Expliquei para vocês. É quando o seu dinheiro está trabalhando por você e você está dormindo o sono dos justos e o seu dinheiro está lá trabalhando por você, né? Então, esse é o primeiro investimento que eu acredito que seja muito legal e que paga salário, tá bom? O gestor de cada fundo imobiliário tem um gestor e ele vai escolher os melhores investimentos, tá? E, por lei, esse fundo imobiliário ele tem que distribuir no mínimo 95% do lucro. Para quem tem o quê? As cotas. Então, somos nós, investidores, né? A gente compra cotas desse fundo e aí durante, né, o período que você tiver com essas cotas, você recebe o pagamento correspondente ao lucro desses imóveis, tá bom? E detalhe, os rendimentos, pessoal, no mínimo, eles são pagos uma vez por semestre, mas a maioria dos fundos pagam de forma mensal.
pagam mensalmente os fundos imobiliários. Ok? Gostaram dessa dica? Me conta aí, tem alguém no chat que já investe em fundos imobiliários? Me conta, gente, quero saber. E agora nós vamos passar. Antes, gente, preciso tomar água. Eu tô, sério, tô fazendo um esforço gigante aqui. A minha garganta não tá legal. Ó, sentindo? Fazendo um esforço para que vocês me ouçam. Já coloquei aqui o microfone no volume máximo. Bom, vamos lá. Falando do segundo investimento que pode pagar salário para a gente, que são as ações. Olha só que delícia. Fundos imobiliários e ações. Ah, eu esqueci de falar um detalhe sobre os fundos. Deixa eu recapitular. Além do pagamento dos rendimentos que os fundos vão fazer, você também pode lucrar com a venda da cota. Digamos que quando você comprou a cota, ela estava custando ali R$ 80. E aí aquilo foi se valorizando. E aí, de repente, ela estava custando R$ 160. Ela dobrou, né, o valor dela. O que acontece? Você pode muito bem optar por vender as suas cotas, e aí vai ter que ter alguém para comprar, né? É sempre assim, o mercado, alguém vende, tem alguém para comprar. Você opta por vender as suas cotas e você ganha também na valorização dela, tá bom? Olha aí. E do mesmo jeito, gente, que ela se valoriza, ela também pode se desvalorizar. É renda variável. Não estou dizendo para vocês que é um mar de rosas e que a gente sempre vai ganhar com a alta. Não é isso. O mercado financeiro, ele oscila muito. Ele oscila muito. A gente viveu, por exemplo, um período muito complicado, que foi durante o mês de março, que começou, a gente viveu um período muito complicado na bolsa, uma queda gigantesca, e obviamente que afetou todos os investimentos. Não vou desistir. Vou concluir essa aula. Vamos lá. Vamos agora partir de fato para o segundo investimento que pode pagar salário, que são as ações. O que é uma ação? Gente, uma ação não é algo muito distante da gente não, tá bom? A ação, ela é uma fração do capital social de uma empresa. A ação, então, ela representa um organismo vivo, porque uma empresa é um organismo vivo. Não é um pedaço de papel e nem é um númerozinho que sobe e desce, não. A ação, ela é parte de uma empresa. Ela é a fração do capital social de uma empresa, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma loja que eu sempre falo dela, vocês também já me ouviram falar muito, né? Vou falar da Ambev. A Ambev é uma empresa, uma das maiores empresas da América Latina, uma empresa que produz cerveja, produz, distribui, etc. Esse é o foco dela. E outros, né, líquidos também, não só cerveja. Mas a Ambev, ela é uma empresa muito grande, muito sólida, há muitos anos. E quando você se propõe a ser acionista, ou seja, se você compra uma ação da Ambev, você se torna o quê? Sócia daquela empresa. Poxa, Carol, mas é só uma? Eu já me torno sócia? Obviamente que é uma sociedade minoritária ali, né? Mas você tem que ter essa cabeça de dono, você tem que ter essa cabeça de pensar que aquela empresa ali faz jus ao que você entende como investimento. Então, por isso que eu sempre falo, quando você for procurar as ações para comprar, cuidado, não olhe só a questão do preço. Obviamente, o preço é importante? Sim, o preço importa, mas você também precisa aliar outros fatores. Não adianta nada eu comprar uma ação só porque está barata e não saber se aquela empresa ela vai se sustentar no longo prazo, ok? Então, tudo isso eu explico para vocês também dentro do curso. Além disso, a lei, ela obriga essas empresas que estão listadas em bolsa, todas as empresas que têm um capital social aberto, né, que são listadas em bolsa, a lei das SAs obriga que a empresa distribua o seu lucro. Até 25% do lucro líquido dessa empresa vai ser distribuído entre os acionistas, tá bom? O que significa isso, gente?
que, obviamente, se a empresa tiver lucro, eu, enquanto acionista, vou receber o proporcional à quantidade de ações que eu tenho investido nessa empresa, né? E a quantidade de capital que eles vão, o lucro que eles vão distribuir, o lucro que ela teve. Então, tudo é proporcional. E essas empresas, elas pagam dividendos, né? As que pagam os melhores dividendos são as que apresentam os lucros mais consistentes. Então, por isso que é importante a questão da pesquisa. São muitas empresas listadas em bolsa e a gente precisa aprender fazer toda essa pesquisa para que a gente possa investir em ações. E aqui eu estou falando de renda variável, ok? Se você, por exemplo, já preencheu o seu cadastro lá na corretora, você preencheu o teste de perfil e o seu perfil é conservador, obviamente que ações não é para você. Não nesse momento. Por quê? Porque antes da gente mudar a rentabilidade, a gente precisa mudar o quê? A mentalidade. Não adianta, se eu tiver com a mentalidade ainda de poupança e de renda fixa, eu não posso migrar para o rendimento de ações. Por quê? Na mesma hora que ela está lá em cima, ela pode cair. Como eu falei para vocês, não existe garantia, gente. Não existe garantia. O risco existe, é real. Então, a questão do risco-retorno. Você vai ter que separar, por exemplo, parcela do seu capital. Se você já é arrojado, se o seu perfil é agressivo e você, obviamente, pode e deve investir em ações, você deixa uma parcela do seu capital que não vai te comprometer. Tudo isso você só vai fazer depois que a sua reserva financeira já estiver montada. Lembra que eu falei para vocês? A importância da reserva financeira é para isso. E aí você vai, aos poucos, montando o seu portfólio. O que significa isso? Quando você partir para os fundos imobiliários, para as ações, você vai ver o seu dinheiro trabalhando por você e você recebendo ali o salário, tá bom? Isso é renda passiva. E agora eu vou falar dos dois últimos, tá? Vou falar deles juntinhos, que são títulos do Tesouro Direto com pagamento de juros semestrais. Poxa, Carol, tem até a opção, então, para quem é conservador e da renda fixa? Tem. É uma opção um pouco menos rentável, mas ela é uma opção para quem, obviamente, tem aí o viés conservador ou moderado. Então, são títulos do Tesouro Direto que, a cada 6 meses, ele vai pagar ao investidor, né, o rendimento proporcional ao valor aplicado. Então, como eu falei para vocês, tudo é proporcional. Qual é o valor que você tem investido? Se você tem só um pouquinho, você vai receber um pouquinho. Se você tem mais, você vai receber mais. Tudo é proporcional ao valor que você tem aplicado. Então, eu tenho dois tipos, né? Os títulos do Tesouro Direto, Tesouro IPCA. O IPCA é o índice oficial do país que mede a inflação. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Ele é o índice da inflação. Então, esse título ele vai estar atrelado ao IPCA. E semestralmente ele vai te pagar juros. Poxa, Carol, mas se ele paga semestralmente, então vou ter que me organizar, né? Isso, vai ter que se organizar, porque aí não vai vir o quê? O salário mensal, como os fundos imobiliários, como algumas ações pagam por mês. Os títulos do Tesouro que tem pagamento que a gente chama de cupom, que é o juro semestral, ele paga, obviamente, a cada 6 meses. Então, você tem que se organizar porque você vai receber 2 vezes por ano. Então, quando receber, dilui, né, esse valor para os próximos meses, se organiza para receber esses valores aí e organizar o seu mês. E o segundo deles é o Tesouro Direto prefixado. E o próprio nome dele já diz, né? Você antes já sabe exatamente, já está fixado o valor dos juros semestrais que você vai receber, ok? Então, pessoal, eu optei por trazer aqui para vocês 4 opções. 2 delas são voltadas para os perfis conservadores e moderados, como o caso dos títulos, né, do Tesouro Direto, um pagamento semestral, e 2 deles para quem já tem o perfil
arrojado ou agressivo, que são os fundos imobiliários e as ações. Querem conhecer mais? Porque tem mais, gente. Eu só trouxe aqui para vocês exemplos, tá? São 4 investimentos que pagam salário. Carol, tem outros tipos de investimentos? Tem. Tem um monte de outros tipos de investimentos. Não dá para a gente conversar tudo aqui, mas que está tudo explicado dentro do curso MB3. Então, clica no link aqui, garante o seu desconto, que é até hoje, às 23h59. Promoção por causa da Semana da Mulher na Bolsa. E a intenção é sempre essa, que vocês adquiram a consciência financeira e comecem a investir. Comecem a trabalhar o seu dinheiro, comecem a organizar as suas finanças. Para isso, gente, é para isso, é para dormir e acordar com as mensagens de dinheiro caindo na sua conta, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.